Shalom. Quando nós andamos com Deus, quando aprendemos a construir nossa amizade com Deus, nós observamos, obviamente, algo profundo em nós, mudanças. Mudanças que acontecem interiormente, o nosso coração muda, ou seja, nossas emoções, nossas decisões, a nossa perspectiva de futuro, a nossa visão de mundo, tudo começa a ser afetado em função da experiência do andar com Deus, em função da amizade que está sendo construída com Deus. Então, nesse caso, nós precisamos sempre observar que o quebrantamento, a rendição na nossa vida, quando nós nos rendemos a Jesus, mudanças começam a acontecer. Jesus exemplificou isso de várias formas. Quando ele falou sobre reino de Deus, ou seja, o reinar do Senhor sobre as nossas vidas, ele citou em várias ocasiões o semeador, a semente em si, como um exemplo disso, de que mudanças precisam acontecer. Então, por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 13, a gente vai encontrar uma definição muito clara, assim, de reino de Deus como sendo a ação do semeador e a semente que é plantada. Mateus capítulo 13, os versos 3 a 8, a gente vai encontrar essa parábola. Veja o que diz. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, Jesus está usando essa parábola para dizer, olha, o reinar de Deus é como a semente plantada em boa terra. E o que produz isso? Frutos, mudanças. Porque, afinal de contas, vamos colocar assim, quando você planta a semente, ela não dá fruto imediato. Primeiro ela vai germinar, né? Vai aparecer um broto, ela vai crescer, então você tem que adubar, você tem que regar, tem que cuidar para que ela chegue ao ponto de dar fruto. Então, essas mudanças, elas também precisam acontecer na nossa vida. Isso é resultado do reinar de Deus. Mas não existe reino sem rei. E não existe rei sem súditos. E não há súditos sem alguém que diga, eu me rendo, eu decido obedecer, eu decido fazer a sua vontade plenamente, eu coloco todas as minhas vontades ao seu dispor. Então, o reinar de Deus, ele vem pelo quebrantamento. Quando nos quebramos, quando nos rendemos, quando entregamos tudo a Ele. E a evidência será exatamente essa, que nós vamos observar mudanças que vão acontecer, algumas rapidamente e outras paulatinamente, outras devagar, outras um passo de cada vez, um degrau de cada vez. Mas o fato é que quando nós nos rendemos, quando nós entregamos a nossa vida e começamos a experimentar essa mudança, há algo que acontece de radical. Nós deixamos de ficar justificando, escondendo, transferindo culpa do pecado que cometemos. Então não arrumamos desculpas para dizer, olha, não foi bem isso, foi uma falha, foi um esquecimento, foi um equívoco. Precisamos aprender a chamar pecado de pecado. Pecado é pecado, pecado não é equívoco. Pecado não é falha, pecado é pecado e ofende a santidade de Deus. E quando nós nos rendemos a Jesus, a primeira coisa que muda em nós é a disposição da confissão.
aprendemos a confessar os pecados porque não queremos esconder, não queremos desculpar, não queremos nos justificar por aquilo que fizemos. Nós queremos colocar aquilo para fora, nós queremos que o Senhor nos limpe, que o nosso coração seja purificado. Então, o quebrantamento ele leva à confissão, e a confissão é resultado do reconhecimento de que não houve mudança na minha vida. Pelo contrário, eu posso ter me emocionado com o Senhor, eu posso ter levantado a mão num culto, num apelo, eu posso ter dito eu quero Jesus, mas a minha vida não está mudando. Então alguma coisa está errada, porque eu permaneço cometendo os mesmos pecados. Quebrantamento é olhar de frente para o pecado e decidir, queremos uma nova vida. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, não permanece nas mesmas práticas, não permanece fazendo as mesmas coisas. Então, esse é o momento de você olhar para você e se perguntar: que mudanças a minha vida com Deus tem provocado e de dentro para fora? Que mudanças têm acontecido em mim a partir do momento em que Jesus entrou na minha vida? E se não tem, comece a buscar, andar com Deus, fazer como Abraão, dia a dia, até que se torne amigo de Deus.